Bom, pessoal, bom dia. Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente estava falando de separação de poderes, já vimos a parte do sistema de freios e contrapesos, já vimos em espécie o poder legislativo brasileiro, o poder executivo brasileiro, e hoje vamos falar do poder judiciário. A aula de hoje é importante, gente, porque vocês vão entender como é que funciona a estrutura do nosso poder judiciário. Todos aqueles tribunais que você já deve ter ouvido falar, mas você não sabe para que serve, né? Então, nós temos o STF, STJ, TSE, TRT, TJ. São vários tribunais, várias siglas, né? Vocês devem se acostumar com essas siglas, e que hoje vou apresentar para vocês a estrutura do nosso Poder Judiciário, para que vocês entendam, de uma forma geral, como é o funcionamento da nossa justiça, certo? Esse organograma que eu vou apresentar para vocês, essa estrutura, vocês vão precisar durante toda a faculdade e até mesmo depois dela. Vocês vão ser advogados, né, juízes, promotores, sei lá, vocês vão trabalhar dentro dessa estrutura desse poder judiciário. Vão fazer audiências, dar início a processos, vão julgar dentro dessa estrutura do poder judiciário que eu vou apresentar para vocês hoje, certo? Então, para isso eu vou precisar de um recurso aqui visual, tá? Vou precisar mostrar para vocês o organograma direitinho. E aí, peraí. Vou colocar aqui para vocês. Apresentar. Peraí, só um minutinho. Vou colocar para a gente começar a estudar, certo? Vamos lá. Bom, pessoal, não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas essa é a estrutura do nosso Poder Judiciário, certo? O nosso Poder Judiciário é dividido em 4 instâncias, certo? Nós temos essa instância que está de verde claro, que é a chância, tá? A parte que está de amarelinha é chamada de segunda instância. A parte que está de rosinha é chamada de terceira instância ou instância extraordinária, tá? A terceira instância. E lá em cima nós temos o STF, que seria a quarta instância, né? Chamada de Corte Constitucional ou de apenas Supremo Tribunal Federal, juntamente com o CNJ. O STM, vocês viram aí que eu pulei, né? O STM está no limbo aí, na parte branca. Eu vou já explicar sobre a Justiça Militar. O STM faz parte da Justiça Militar e ele está meio que no limbo. Alguns autores colocam dentro da segunda instância, alguns autores colocam como terceira instância ou instância extraordinária, tá? Nesse desenho que eu peguei para vocês, ele coloca no meio termo entre segunda e terceira instância. O fato é que existem 4 instâncias, certo? A primeira, a segunda, a terceira, que também é chamada de instância extraordinária, e a quarta, que é onde se localiza o Supremo Tribunal Federal, que é uma corte com função constitucional. Essa parte branca que tem o STM não é uma instância por si só, é só para indicar que o STM, ele meio que faz parte da segunda instância e meio que faz parte da terceira instância. Ele está, digamos assim, no limbo entre a segunda e a terceira instância, tá? Isso é questão constitucional. Alguns autores enquadram como terceira instância, que me parece ser o posicionamento mais adequado, e alguns autores colocam como segunda. Por isso que o STM foi colocado aí em destaque na parte branca. Mas não pense que tem 5 instâncias, tá certo? Nós só temos 4 instâncias no nosso Poder Judiciário. Essas instâncias são os níveis hierárquicos dentro do nosso Poder Judiciário. A primeira instância é o nível hierárquico mais baixo, digamos assim, e vai subindo até chegar no Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão de hierarquia mais elevada dentro da nossa estrutura do judiciário,
certo? E aí vamos conhecer a nomenclatura dessas siglas, né? O que é que quer dizer essas siglas? Nós temos, começando pelo Supremo Tribunal Federal lá em cima, certo? O STF, como vocês sabem, é o Supremo Tribunal Federal, e ao lado nós temos o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, certo? O Conselho Nacional de Justiça é um único órgão do Poder Judiciário, esses aí que vocês estão vendo nos quadrinhos, que não tem função de julgar, tá certo? É o único órgão que tem função apenas administrativa, tá? O CNJ, ele exerce uma função atípica do Poder Judiciário, que é a função de administrar. Vocês devem ter visto nos primeiros vídeos que eu falei que o Poder Judiciário tem a função típica de julgar, né? A gente chama essa função de função funcional. É justamente a função de julgar, a função de dizer o direito no caso concreto, né? A partir do momento que alguma das partes entra com ação judicial, seja essa ação de divórcio, seja uma ação penal, seja uma ação em que está se discutindo contratos, uma ação de cunho ambiental, não importa a natureza da ação, certo? Mas quando o tribunal recebe essa ação judicial, ele vai precisar dar uma resposta que ajuizou aquela ação, para aquela parte, né? E aí vai ser instaurado um processo judicial, e ao final desse processo, que vai ter o momento da defesa, vai ter o momento da audiência, etc. No final do processo, e vocês vão estudar isso bem direitinho em processo civil, processo penal, em TGP, tá? No final do processo, o juiz vai dar uma resposta, ou o tribunal vai dar uma resposta. E essa é a função do Poder Judiciário, é dar essa resposta, é exercer a função de julgar os casos, os conflitos, as demandas que chegam até os tribunais, até o Poder Judiciário, né, até a mesa do juiz, certo? Então, o que eu estava dizendo, essa é a função típica do judiciário. Mas eu disse também para vocês, nas aulas, nos vídeos anteriores, que o Poder Judiciário exerce funções atípicas, né? E uma das funções atípicas do Poder Judiciário é a função administrativa. Pois bem, o CNJ, que é esse que vocês estão vendo aí ao lado do Supremo, ele é o Conselho Nacional de Justiça, ele é o único de todos esses órgãos aí que vocês estão vendo nos quadradinhos, que não tem função jurisdicional. O CNJ não julga processos, o CNJ não é composto de juízes, tá certo? O CNJ é composto por membros que terão funções administrativas. O que é que o CNJ faz? O CNJ, gente, está ali para fiscalizar a atividade dos juízes, dos chamados magistrados. Eu estou englobando juízes, estou englobando desembargadores e estou englobando ministros, tá? Vou já falar da diferença dessas nomenclaturas. Mas o CNJ, então, ele vai fiscalizar a atividade desses magistrados, tá? Então, vai ter essa função de controle, uma função administrativa, que vocês vão estudar melhor em Direito Constitucional 2, em Teoria Geral do Processo. Por enquanto, você precisa saber que o CNJ, ele integra a estrutura do nosso Poder Judiciário, sim, mas ele não tem função de julgar, não fica do Poder Judiciário. Ele exerce apenas a função atípica de administração, tá certo? Ele também exerce a função atípica de editar resoluções, de editar normas, certo? O CNJ também exerce a função atípica de legislar, né? Só que é uma legislação que não é uma lei propriamente dita. São resoluções, são portarias, mas que elas vão ter validade dentro de toda a estrutura do Poder Judiciário. Tá certo? Nós temos o CNJ e o STF, né, como nesse nível superior, né, nesse nível mais alto da hierarquia do Judiciário. Depois nós seguimos para a partezinha rosa. Nós temos a terceira instância, uma instância extraordinária, que é composta pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho,
o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e o STM, né, me parece que ele seria melhor enquadrado na terceira instância, certo? Superior Tribunal Militar, tá certo? Os membros desses tribunais aí, STJ, TST, TSE e STM, são chamados de ministros, tá certo? Então, nós temos ministros do STJ, ministros do TST, ministros do TSE e ministros do STM. E também lá no STF, né, também são ministros. Esses órgãos ficam localizados lá em Brasília, o STJ, o TST, TSE, STM e o STF, certo? O CNJ também. Então, todos esses da parte do STF, né, que é esse amarelo escuro, digamos assim, a partezinha rosa e o STM ficam localizados lá em Brasília. Os seus membros são chamados de ministros, tá? E a principal função da terceira instância é julgar os recursos dos processos que estavam na segunda instância, certo? O processo ele normalmente começa na primeira instância, certo? E aí depois, quando sai a sentença, que uma das partes não concorda com essa sentença, essa parte pode recorrer, aí o processo sobe da primeira instância, e quando sai o resultado da segunda instância, a parte que, digamos assim, saiu insatisfeita com o resultado da decisão de segunda instância pode recorrer para a terceira, tá certo? Então, essa é a principal função. É claro que existem outras funções que vocês vão estudar bem direitinho nos processos, tá? Nas disciplinas de processo. Mas você pode anotar aí que a principal função da terceira instância, também chamada de instância extraordinária, é julgar os recursos dos processos advindos da segunda instância, tá? Então, veja, por exemplo, o processo dele começou em primeira instância, depois saiu uma sentença dada pelo juiz Sérgio Moro, que é um juiz federal, tá? O processo do Lula, gente, é só para ilustrar um processo famoso, certo? Eu não estou fazendo juízo de valor de nada, não. Começou diante de um juiz federal, e eu vou já explicar por quê. Depois saiu a sentença, que era o juiz Sérgio Moro, na época, sentença condenatória, ele recorreu para a segunda instância, e esse processo foi para o TRF, certo? Eu vou já explicar por que foi no juiz TRF. E aí, do TRF, saiu a confirmação da condenação do ex-presidente Lula, e aí ele recorreu para o STJ, tá certo? Então, segue essa linhazinha que vocês estão vendo, um processo que começa na primeira instância, ele sobe para a segunda no tribunal que está acima dele, e depois sobe para a terceira, seguindo essa setinha que vocês estão vendo, tá? Já se um processo começa perante um juiz do trabalho, veja aí no verde, né, na primeira instância no juiz, ele sobe para o TRT em segunda instância, depois sobe para o TST na terceira instância, tá? E, por fim, ele vai chegar ao Supremo Tribunal Federal se envolver matéria constitucional. O Supremo Tribunal Federal, gente, ele só julga matérias de direito constitucional, certo? Se um processo ele não envolve uma questão constitucional, ele não chega até o STF, mas se envolver uma matéria de direitos fundamentais, entre entes federativos, enfim, se envolver uma matéria constitucional, o processo pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Bom, passando para frente, nós temos a segunda instância, que é formada pelos tribunais seguintes: Tribunal de Justiça, tá? Eu estou indo da esquerda para a direita. Tribunal de Justiça, TRF, TRT e TRE. TRF são os tribunais regionais federais, tá? TRT são os tribunais, e TRE, tribunais regionais eleitorais, tá certo? Não existe um tribunal regional militar. Na justiça militar, que eu já explicar, só existe a primeira instância e depois vai para o STM diretamente. Nas outras justiças, na Justiça Eleitoral do Trabalho, na Justiça Federal e na Justiça Estadual, nós temos a segunda instância bem formada: Tribunal de Justiça, TRF, TRT e TRE, tá? E aí, comumente,
os mais trabalham na segunda instância são denominados de desembargadores, tá certo? E a principal função da segunda instância, dos tribunais de segunda instância, é julgar os recursos dos processos que se iniciaram na primeira, saiu uma decisão que alguma das partes não concordou, essa parte recorreu para a segunda instância, e a segunda instância vai ser responsável pela, pela revisão dessa decisão de primeira, certo? Por exemplo, do Tribunal de Justiça, eles vão reanalisar, julgar novamente, tá, os recursos dos processos que começaram na primeira instância, mas que uma das partes recorreu porque não gostou do resultado, certo? E aí o recurso faz parte do processo, é um direito que todas as partes têm, né, de recorrer para uma instância superior para que seu recurso seja analisado, né, e aquela decisão que foi dada em primeira instância seja reanalisada e, quem sabe, reformada. Tá? Na primeira instância, nós temos os juízes, né? Juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, junta eleitoral e auditoria militar. Quando você faz um concurso, gente, você começa na primeira instância, certo? A primeira instância, você pode fazer um concurso para ser um juiz de direito, você vai fazer parte da justiça estadual, tá? Ou você faz um concurso para ser juiz federal, ou você faz concurso para ser um juiz do trabalho, tá? Ou você faz um concurso para ser um juiz auditor militar, que você vai fazer parte da juiz que vai atuar na justiça militar, tá? Só não tem concurso para justiça eleitoral, certo? Por que aqui não tem concurso para justiça eleitoral, gente? Porque a justiça eleitoral, veja que ela só tem muita demanda durante o período de eleições, né? No ano de eleições. E aí, a justiça eleitoral, ela é atípica, certo? Ela não tem membros próprios. A justiça eleitoral, ela é formada por membros de outras justiças. São juízes estaduais e juízes federais que integram a eleitoral e atuam principalmente nos anos de eleição, tá? Então, mas eu vou já falar da justiça eleitoral de forma específica. Então, essa é a estrutura básica. Em primeira instância, os juízes atuam de forma monocrática. Isso quer dizer o quê? Que atuam sozinhos, né? Dão decisões sozinhos. Apenas na auditoria militar, na justiça militar, os juízes auditores, né? Eles atuam também juntamente com outros membros das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eles não vão julgar sozinhos, mas o juiz de direito, o juiz federal, o juiz do trabalho e o juiz eleitoral, eles julgam em primeira instância sozinho, e a partir da segunda instância nós estamos falando de órgãos colegiados, que são, os julgamentos são feitos não por uma pessoa só, mas por mais de uma, né? Pode ser 3, pode ser 4, 5, no STF ministros, no STJ nós temos 33 ministros, no TST nós temos 27 ministros, então a composição de cada tribunal vai variar, tá? Bom, passando para frente, eu circulei aí de vermelho o Tribunal de Justiça com o juiz de direito e o TRF com o juiz federal, né? A parte que eu circulei de vermelho é a chamada justiça estadual, certo? O estado vai ter a sua justiça estadual, e essa justiça estadual é mantida por cada estado membro, certo? Então, nós temos o Tribunal de Justiça aqui no Ceará, ele fica localizado ali lá no Cambeba, certo? É a nossa segunda instância, onde ficam os desembargadores, e nós temos fóruns de primeira instância ao longo do interior, tá? Vocês devem já ter visto em algum interior fóruns
ou varas, né, ou varas cíveis, talvez tenham entrado até em algum fórum no interior. O nosso Fórum Clóvis Bevilacqua também faz parte da nossa Justiça Estadual de primeira instância. Os processos normalmente começam em primeira instância, e depois que sai a sentença e que alguma das partes não concorda com o resultado, é que a parte vai recorrer e esse processo vai chegar ao Tribunal de Justiça, certo? E nós temos, em azul, eu circulei a Justiça Federal. Vão para a Justiça Federal, gente, quando envolver matéria de interesse da União, certo? E quando eu digo de interesse da União, é que envolve recursos da União, que envolve autoridades da União, que envolve entidades, autarquias, órgãos da União, tá? Então, por exemplo, a Operação Lava Jato, ela está toda sendo investigada e processada perante a Justiça Federal. Por quê? Porque envolve recursos públicos federais, recursos públicos da União. Por isso, Lula ele foi julgado perante a Justiça Federal. Começou com o juiz de primeira instância, que era o juiz Sérgio Moro na época, e o processo subiu para o TRF, porque faz parte da Justiça Federal. Então, se envolver, por exemplo, recursos da União, autoridades da União, ou entidades, autarquias da União, o processo ele vai para a Justiça Federal, tá certo? E aí nós temos também. Peraí. Agora, eu circulei de vermelho a Justiça do Trabalho, tá? A Justiça do Trabalho, ela é competente para julgar os processos que envolvem empregados e empregadores, uma relação de trabalho, certo? Uma relação de emprego. Então, imagine que diante dessa situação, por exemplo, do coronavírus, é certo que vai haver um aumento, né, das demissões, das dispensas de empregados. Como é que o empregado pode discutir os seus direitos, imaginando que a sua empresa não pagou tudo que deveria pagar de verbas rescisórias, né, de verbas diante do fim de um contrato de trabalho, o empregador ele tem que pagar uma série de direitos, né? E aí, se a empresa não pagar direitinho, o que é que esse empregado pode fazer? E discutir esse processo na Justiça do Trabalho. O processo ele vai começar, em regra, na primeira instância, e aí depois vai subindo até chegar ao TST. Se envolver matéria constitucional, por exemplo, questões relacionadas à dignidade humana, à proteção do trabalho infantil, algo nesse sentido, o processo pode chegar até o Supremo Tribunal Federal por envolver matéria constitucional. E aí nós temos também. Então, a Justiça do Trabalho, gente, só julga isso, matéria trabalhista, tá? Aí nós temos em seguida a Justiça Eleitoral, que é responsável pelo julgamento de processos, então, problema de fraudes eleitorais, de caixa 2, de boca de urna, de compra de voto, de inabilitação de algum candidato, né, de contestar a regularidade de alguma campanha, tudo relacionado às eleições vai para a Justiça Eleitoral, tá certo? A Justiça Eleitoral, ela também é responsável pela organização do processo eleitoral a cada 2 anos, né? Nós temos as eleições municipais e as eleições estaduais e federais. Bom, e, por fim, nós temos a Justiça Militar. A Justiça Militar, ela cuida apenas dos crimes cometidos por membros das Forças Armadas, e aí eu estou falando de Exército, Marinha, Aeronáutica, tá? E a Justiça Militar, ela é muito peculiar. Primeiro porque, a primeira instância, o juiz não julga sozinho, ele julga ao lado de membros das Forças Armadas que não são formados em direito, certo? É formado um colégio ali de julgamento, que é formado pelo juiz auditor, que é o formado em direito, que prestou concurso público e tudo, e os outros são membros das Forças Armadas, né, são oficiais das Forças Armadas,
que vão auxiliar esse juiz em seu julgamento, o juiz de direito, né, digamos assim, ou é chamado de juiz auditor, tá? E aí, saindo a decisão da primeira instância da justiça, ele pode subir para o STM, uma das partes pode recorrer para o STM, e o STM, como eu disse, ele fica meio que no limbo, alguns autores enquadram como segunda instância, outros autores enquadram como terceira. Eu prefiro enquadrar como terceira instância, certo? Porque os membros são chamados de ministros, é um tribunal superior que fica localizado lá em Brasília, só que com o detalhe de que não há segunda instância na justiça militar. Nós temos a primeira, o STM. É assim a organização da nossa justiça militar há muitos anos. E aí, por questões de tradição, etc., ela se manteve dessa forma, tá? Sem uma segunda instância específica. E aí, gente, é assim, os processos envolvendo crimes de membros das Forças Armadas vão para a Justiça Militar. Nós temos os processos da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, e tudo o que sobra, certo? As atribuições remanescentes ficam para a Justiça, certo, gente? Então, as questões envolvendo particulares, briga de vizinho, briga de divórcio, guarda de filhos, contratos, direito envolvendo imóveis, envolvendo direito de propriedade, ou uma batida de carro não resolvida, um problema que você tem de direito do consumidor, com a NET, com, sei lá, estou dando exemplo aleatório, olhando os meus, né, os meus problemas, problema com conta com a TIM, vai brigar com a Claro, com o Extra, com uma compra que você fez que não gostou. Tudo isso vai para a justiça estadual, tá certo? A justiça estadual, gente, aqui, pegando essa parte de vermelho que eu circulei, a justiça estadual ela é responsável pelo remanescente, ela é chamada de justiça residual. Por quê? Porque ela vai cuidar de tudo que as outras justiças não cuidam. Tudo que não for matéria da União, tudo que não for matéria trabalhista, tudo que não for matéria eleitoral e tudo que não for matéria militar das Forças Armadas, vai para a justiça estadual. Relações entre particulares, entre consumidor e empresas, entre relações de família, relações de direito civil, crimes comuns, tá? De homicídio, de tráfico de drogas, de violência doméstica, tudo isso vai ser julgado perante a justiça estadual, tá certo? E aí, se envolver crimes contra a vida, como homicídio, por exemplo, vai a júri popular, né? O júri vocês conhecem, né? É o tribunal do júri, né? Chamado tecnicamente de tribunal do júri. Certo, gente? Essas eram as principais considerações sobre poder judiciário. Nós faremos depois uma revisão, tá? E vocês podem tirar dúvidas. É claro que eu não falei tudo sobre o Poder Judiciário e sobre as atribuições de cada um desses tribunais, cada um desses órgãos, porque isso vocês vão estudar ao longo da faculdade, vocês estão no primeiro semestre, então, essa é uma apresentação geral do nosso Poder Judiciário. Eu não entrei em detalhes, mas é só para vocês conhecerem, de um modo geral, como é que funciona a nossa estrutura, tá bom? Então, aguardo vocês, a próxima aula vai ser a live que eu pretendo tirar as dúvidas de vocês sobre poder judiciário. Aliás, sobre separação dos poderes como um todo, certo? E aí a gente conclui essa unidade e passamos para a unidade 3 na próxima semana, tá bom, gente? Até mais, obrigada e até a próxima.